Bem-vindos ao Coffee Break desta semana. Eu estou com o Raul Castro, que é o Country Leader da TD Synnex, antiga Tech Data para quem não tem acompanhado muito este mercado, e vamos falar sobre a importância da distribuição do setor tecnológico em Portugal. Este conteúdo é patrocinado pela Rumos, especialista em formar profissionais e equipas para os desafios tecnológicos e de inovação. Olá, Raul, muito obrigado por estar connosco. Ando há algum tempo para termos esta conversa, as agendas não se têm conciliado, exatamente porque vivemos um momento de, eu diria, de grande boom também talvez, mas de procura, nesta altura em que a transformação digital começa a ser para as empresas importante, e o pós-pandemia já lá vai e não vamos falar. Para vocês, um país como Portugal, a importância da distribuição nesta fase em que o mercado se encontra, que eu diria praticamente a ferver, presumo que igual em todas as formas, com uma maior atenção e com uma capacidade que necessária, ou nem por isso. Eu estou aqui a sonhar e a distribuição não é assim tão importante porque Portugal não compra assim tanto. Bom dia, obrigado. A distribuição é muito importante e o papel da distribuição no mercado da IT torna-se relevante porque o ecossistema onde nós vivemos é muito simples. Nós, enquanto distribuidor mundial que somos, na operação local e em todo o mundo, como é que nós operamos? Nós temos a montante, o fabricante, e a jusante, o revendedor de IT. Quando nós, neste papel do revendedor de IT, são as pessoas que depois apresentam as soluções para o cliente final. Neste canal, nós temos a parte do B2C e a parte do B2B, que é as grandes cadeias de retalho e as empresas do SMB e as empresas corporativas que operam no mercado em Portugal. O papel da distribuição tem aqui uma área muito importante porque permite ao fabricante dar a capilaridade e chegar a este tipo de potenciais clientes de que um fabricante per si não conseguia lá chegar. Nós, enquanto distribuidor, agregamos soluções e providenciamos a toda esta cadeia, ao revendedor de informática, as soluções e os equipamentos que eles necessitam para implementar as soluções. Este ecossistema, este tipo de parcerias que nós temos no nosso mercado, faz com que nós e a tecnologia chegue ao cliente final, seja o consumidor normal de casa, que somos, quando pretendemos adquirir um equipamento informático, e as empresas para implementar as suas soluções ao nível da estrutura de hardware e de software nas suas diversas complexidades. Portanto, existe a especialização depois do canal e nós próprios, enquanto distribuidor, quando falávamos que já fomos Tech Data, já fomos Computer 2000, não? Nós estamos a operar em Portugal já há mais de 30 anos. Já há um histórico. Há um histórico. Portanto, nós procuramos, neste trajeto em que o distribuidor era visto como um box mover, apenas fazia stock e, portanto, aguardava as encomendas do parceiro e entregava. Claramente, esse distribuidor hoje não existe, ou se existir, tem um papel muito curto. Nós temos que ter equipas preparadas para dar soluções ao nível daquilo que são as necessidades e a dinâmica constante do mercado da IT, porque está constantemente a inovar. Até porque hoje a exigência é maior e existem outros fenómenos que é, do meu ponto de vista, e o facto de estarem junto dos parceiros, que é planear todas as falhas que vão havendo, ora falhas de chips, ora falhas de determinado tipo de equipamentos, ora até conjugar
as alterações de alguns fabricantes. Sabemos que é claro que há fabricantes que, por exemplo, não deixam de fabricar determinados componentes para os seus equipamentos e, portanto, um distribuidor tem que estar não só atento a todos esses movimentos, como ter um planeamento que seja robusto e resistente a esta pressão que eu acredito que seja diária para suprir as necessidades não só do retalho para o B2C, como das empresas no B2B. Como é que vocês planeiam, como é que é feita a gestão destas questões de risco, as questões mais problemáticas? Muito boa pergunta e bons pontos. O historial dá-nos aqui muita informação sobre o que são as tendências. Nós temos que estar sempre muito atentos ao que o mercado está à procura, o que é que os fabricantes estão constantemente a desenvolver, porque a tecnologia hoje em dia tem uma velocidade incrível naquilo que é a obsolescência até de um produto para o lançamento de novos produtos. E focou muito bem que é a proximidade. É muito importante que o distribuidor esteja muito próximo destes dois vetores, não é? O fabricante e o reseller, para prevenir exatamente essas situações. Nós somos uns felizardos enquanto a área da tecnologia, vivemos o tempo da pandemia e o setor tecnológico claramente teve um papel fundamental naquilo que foi equipar as empresas e o utilizador final com os equipamentos necessários para que o mundo continuasse a operar, as soluções continuassem a existir e toda a gente continuasse a trabalhar. Mas essa questão de que o nosso historial pode-nos, exatamente, a ligação a diversos fabricantes e o tipo de informação que recebemos permite-nos, de alguma forma, poder prevenir para que colmatar as tais falhas que possam existir. De maneira a que, e a palavra é certa, em termos de robustez daquilo que é a nossa oferta, nós conseguirmos encontrar sempre as soluções que os nossos parceiros preocupam. Ao nível daquilo que é a parte da hardware, mas ao nível do serviço, equipando-nos em termos de competências nos recursos humanos para dar as soluções, desenhar soluções que vão ao encontro da necessidade do cliente final e das empresas, com as soluções que os fabricantes nos aportam. Portanto, este planeamento, que por vezes nós não fabricamos, quando existe, digamos, um shortage ao nível daquilo que é o produto, e tivemos recentemente a situação dos chips e tudo, o que há é a capacidade, enquanto distribuidor e a sua dimensão, quer geográfica, nós estamos presentes em 3 continentes, essencialmente, na Ásia, Ásia-Pacífico, América e Europa, e a nossa dimensão permite-nos, na relação que temos com os fabricantes e pela relevância que temos, podermos conseguir, de alguma forma, ter mais produto em determinadas alturas e ter a capacidade de prever, eventualmente, alguma falha que venha a acontecer para que, digamos, o delay na entrega das soluções não seja demasiado longo e que as coisas continuem a funcionar, encontrando as diversas ofertas que temos no nosso portfólio. Nesta fase de transição digital, nós podemos tentar perceber melhor esta fase de transformação digital, não de transição, através daquilo que as empresas mais requisitam neste momento. As empresas estão-se a equipar mais ao nível do software, e dentro do software o que é que procuram mais? Ou mais ao nível do hardware, e dentro do hardware o que é que procuram mais? As duas coisas, João. Porque há uma coisa que é indissociável, que é, hoje existem 2 pilares fundamentais, que são a inteligência artificial e a cibersegurança. Como é lógico, existe aqui uma necessidade, portanto, na inteligência artificial, falamos, portanto, nas soluções de software que necessitam. Mas isto provoca que as máquinas têm que acompanhar a necessidade e a velocidade que nós somos muito exigentes hoje. Se nós estamos a trabalhar e uma página qualquer demora 4 ou 5 segundos, já achamos que está lento demais. Nós queremos que as coisas aconteçam muito rápido. Então, a necessidade que os fabricantes tiveram para acompanhar sempre
as soluções de software que vão sendo desenhadas e implementadas. Não se pode dissociar estas situações, porque senão o fabricante, ao nível daquilo que é as suas soluções de hardware, não acompanhar os requisitos que o software, a demanda que o software lhe exige, tem um problema para colocar os seus equipamentos no mercado, porque a velocidade da informação, a base de dados de informação é de tal maneira, digamos, mas nem se consegue quantificar ao certo, porque nós estamos hoje tudo a trabalhar, todos baseados com muita informação que está na internet. Não é? Os data centers têm que ter uma capacidade de processamento brutal para responder just in time a todas as necessidades que nós queremos. Portanto, é perfeitamente obrigatório que a parte do hardware corresponda às necessidades do software, porque senão não pode haver um desequilíbrio, tem que fazer um match muito perfeito. Daí que os grandes fabricantes estão sempre a par com os grandes fabricantes ao nível da parte de serviços e soluções de software para que preparem as suas máquinas para dar a resposta para as soluções que vão sendo desenhadas e anunciadas no mercado. A inteligência artificial é claramente hoje um ponto. Com o aumento da necessidade de incorporação do AI, aliás, com as máquinas, com a Microsoft a incorporar, iremos direto ao assunto, o Copilot em algumas das máquinas, houve uma procura maior durante esse período de ir correr atrás da máquina mais evoluída ou que pudesse já incorporar, ou o público português está à espera de uma solução melhor? Boa pergunta. A questão é esta, é verdade. Os portugueses vão correr à primeira solução, que às vezes pode não ser a mais indicada, ou aguardam serenamente pelo passo seguinte? Temos sempre duas situações. Nós somos conhecidos como os early adopters, ou seja, à primeira novidade tecnológica nós temos uma parte que rapidamente adopta aquela nova solução que aparece e desenvolve e utiliza. E depois temos a parte, digamos, mais conservadora, que é, vamos com calma, isto ainda é recente, vamos ver como é que os outros testam, se tiveram bugs, que impacto é que teve as soluções, se foi um acelerador ou um desacelerador, e, portanto, vamos devagar. Vamos deixar que a solução ganhe robustez ao nível da sua implementação e utilização, ganhe a escala necessária para, então, eu a seguir poder adotar essa solução. Temos claramente estas duas situações. A parte conservadora, quando a disrupção é muita ao nível do software, nomeadamente ao nível corporativo. Nós, enquanto end-user em casa, somos mais fáceis de adotar e mudar um equipamento ou mudar um telemóvel. Quando falamos em empresas em que os ERPs estão a determinar toda a solução empresarial está suportada ao nível de um ERP forte, uma mudança destas que pode provocar muita disrupção na organização, as pessoas vão com mais calma e vão passo a passo. Aqui digamos, os engenheiros da IT de cada equipa, de cada empresa, é mais conservador, portanto, tende a esperar que, digamos, a implementação das novas soluções ganhe robustez e que o feedback que vão tendo é assim, ok, vamos avançar. Nós este ano vamos ter, em outubro, uma mudança da parte da Microsoft, que é o fim do Windows 10 para a atualização do Windows 11. Temos gente que já está a querer, claramente, ter as máquinas com o Windows 11, porque existe uma coisa ao nível da segurança, que o Windows 10, em princípio, os patches de segurança das atualizações vão deixar de existir, portanto, é uma vulnerabilidade que as máquinas vão ter e, portanto, nós hoje estamos todos os dias estamos sujeitos a ataques de diversa ordem, portanto, a questão da segurança tem aqui um papel muito importante, mas há muita gente que vai claramente tentar aguardar, a ver como é que o Windows 11 entra, se tudo funciona bem, se não há, porque quando as coisas deixam de funcionar, uma empresa não pode parar, não é? Portanto, há que ter os sistemas redundantes a funcionar para que as coisas não parem. Portanto, temos estas duas situações, o early adopter e depois a parte mais conservadora, que é
deixa testar e vamos ver como é que as Uma coisa que eu gostava de perceber é que este advento do IA já teve aqui, eu diria que uma segunda leva, ou seja, a fase da experimentação já terminou. A minha pergunta é se notou neste último ano, 2024, 2025, e já terminámos o primeiro trimestre, um aumento de capacitação de equipamentos por parte das empresas, ou se este conservadorismo, eu não diria conservadorismo, diria cautela e boa governança, é aquela que está a vingar. Nós falamos muito na inteligência artificial, mas às vezes confundimos com a autorização, portanto, do ChatGPT. Isso não é inteligência artificial. Sim, sim. É um uso quase para pessoal e por aí fora. Quando nós vamos para a inteligência artificial, que é generativa de soluções, de implementações e tudo, nós já vemos muitas aplicações e de sucesso a funcionar. A área da saúde tem claramente um papel muito importante ao nível da detecção de muitas coisas, da análise, inclusive... Já se nota algumas adoções de algumas empresas? Já se nota, claramente, já se nota. E em Portugal nós já temos muitas e boas empresas ao nível de soluções de inteligência artificial. Demora o seu tempo, o investimento é muito alto ao nível destas situações, para depois a implementação. Como se fala muito e depois parece que existe muita oferta e ao mesmo tempo, qual é a aplicação de inteligência artificial que mais se adapta às minhas necessidades enquanto empresa? Portanto, que solução de inteligência artificial eu devo colocar na minha empresa de modo a que todos nós depois temos aquele receio, vai retirar emprego às pessoas? De que modo é que a inteligência artificial vai melhorar a minha produtividade? Vai ser mais previsível ou vai-me ajudar a prever algumas situações através de padrões que existem? Portanto, tudo isto ainda está a ser desenvolvido e é preciso que ganhe escala e depois, claramente, que é a situação de casos de sucesso, da implementação de casos de sucesso, para depois nós fazermos analogias, cada um para as suas necessidades e poder procurar o que melhor se adapta à sua necessidade. Voltando aqui ou indo aqui diretamente para uma área também muito sensível, ou provavelmente do meu ponto de vista, e é o meu ponto de vista aqui, que mais sensível, que é a cibersegurança. Vocês compraram a empresa Ajomal em Portugal e em Espanha. Certo. E a minha pergunta é, esta compra tem a ver com a necessidade e a subida das necessidades, assim é que é, das empresas em soluções de cibersegurança, ou é puramente estratégico? As duas coisas. A primeira situação, nós enquanto organização, temos sempre, como é que nós olhamos? A ambição de crescer. Então, cresce em modelo orgânico, cresce por aquisições e fusões, normal, e pelo mercado. Portanto, se o mercado cresce e tu estás bem posicionado, acompanhas o crescimento do mercado, depois tens a tua própria energia enquanto organização de captar market share noutras soluções, adquirindo empresas, como é que tu fortaleces a tua oferta no mercado? Então, identificas as tuas necessidades consoante aquilo que o mercado, no momento, está à procura e que é claramente uma área em crescimento eu diria, maior. Se tirássemos o IA do caminho, a cibersegurança é aquela que mais tem tido investimento nos últimos anos. Com certeza. Ao contrário de que aqui há uns anos, e não muitos, havia um travão de que as soluções eram caras. Finalmente, os nossos gestores começaram a perceber a importância da cibersegurança. Verdade, porque as pessoas todas achavam que ter um antivírus era suficiente e comatava tudo. Depois esqueciam-se de todos os ataques e todas as formas que existem para entrar numa organização. Foi preciso eles existirem também para essa. Claramente. E os impactos negativos que trouxeram e prejuízos efetivos. Mas voltando à vossa compra, compra é estratégica e também algo que querem acompanhar no mercado. Claramente. Nós olhamos para o nosso portfólio, a nossa oferta do mercado e as necessidades do mercado. Temos uma oferta correspondente às necessidades do mercado, sim ou não? Se não temos, como é que nós fortalecemos essa oferta? E claramente, a oportunidade que vimos na Ajomal, nós conseguimos fortalecer a nossa oferta em mais 4 fabricantes na área de cibersegurança, relevantes no mercado, o que permitiu
que nós conseguíssemos cada vez mais, enquanto distribuidor, uma das grandes preocupações que nós temos é que como é que nós conseguimos servir o mercado de A a Z? Portanto, aquilo que o mercado procura nas suas diversas vertentes, um cliente pode comprar na TD SYNNEX sim ou não? E nós procuramos que a resposta seja sim, que é para que o cliente faça one-stop shop. Não é? Venha a nós e todas as suas necessidades nós conseguimos corresponder. Ele pode inicialmente ter a procura de um fabricante que, momentaneamente, nós não tínhamos na nossa oferta, mas ter o fabricante que complementa e tem a mesma solução. Mas ele, na altura, queria a marca A e nós temos a marca B que faz exatamente a mesma coisa. É uma questão de podermos argumentar e ajudar o parceiro a perceber que aquela oferta também faz sentido e faz parte da solução que ele procura. Portanto, a questão é sempre estratégica em termos daquilo que é a nossa oferta no mercado e o nosso posicionamento no mercado e o que o mercado está sempre à procura. E, claramente, a cibersegurança é hoje um vetor importantíssimo para cada organização, estar bem Para protegido. terminar, a TD SYNNEX é a número 1 na distribuição, mesmo assim ainda cresceu 6,1% em volume de negócio, há espaço para crescer mais. Eu diria em Portugal, internacionalmente há essa visão que é vamos crescer mais? Existe. O nosso CEO tem essa ambição e essa ambição vem, digamos, é um ADN de um coworker da TD SYNNEX. A ambição de crescer, todos os anos procuramos como é que nós podemos crescer. Lá está, numa fase orgânica do crescimento, se o mercado não cresce, a gente tenta arranjar formas de crescer, mas claramente que há espaço porque este mercado de tecnologia está constantemente a inovar, a apresentar soluções, seja a renovação do próprio parque. Esta situação da inteligência artificial veio trazer com que a necessidade de equipar os equipamentos com outros processadores, os chamados GPUs, e daí uma empresa como a NVIDIA ganhou a dimensão e o destaque que teve a nível mundial, porque a necessidade de resposta é brutal, e dos NPUs, faz com que o próprio equipamento em si, o anterior seja obsoleto, o novo tenha até um valor médio mais alto. Só esse fator já vai obrigar que o preço médio do produto suba e exista um crescimento em termos daquilo que é o volume de negócio. Mas há espaço para crescer em Portugal. Nós, enquanto distribuidores, procuramos acompanhar o crescimento do mercado e ir um bocadinho mais além. Porque o mercado em Portugal nós identificamos como ativos cerca de 5.000 empresas, 5.000 que trabalham o mercado da IT, portanto, que compram na distribuição. A oferta enquanto distribuidores, hoje podemos dizer que existem fabricantes que têm mais distribuidores, eventualmente, do que a necessidade do mercado, outros têm uma parte deficitária, tentar encontrar aqui o equilíbrio, mas nós, ao longo destes anos, e mesmo em situações tirando o fator, a área da pandemia, que toda a gente cresceu a 2 dígitos, que era completamente impensável, perante até a situação criada, conseguir crescer a esse nível, mas temos vindo a crescer consecutivamente, ano após ano, no mercado em Portugal. E claramente esse número que aconteceu de 24 para 23 já foi um bom número. Nós, este ano, queremos crescer dentro desses parâmetros de valores. As análises de mercado dizem que o mercado pode crescer entre os 5% e os 10%. Vai haver uma altura crítica, que é a tal situação do Windows 11, a substituição, e toda a necessidade que existe de reequipar equipamentos, o que faz com que exista um aumento na procura a determinada área, que vai permitir crescer o mercado. Portanto, nós estamos a acompanhar neste momento, portanto, quando estamos a falar hoje, nesta altura, nós vamos a caminho de fechar o nosso primeiro semestre e vamos crescer dentro dessa ordem de números. Portanto, estamos otimistas. Os fabricantes estão otimistas também. Portanto, aquilo que aconteceu agora em Portugal, penso que também veio estabilizar a questão de não haver uma mudança de governo, o que poderia, sendo o setor público,
claramente um grande consumidor do mercado da IT, o não haver uma alteração que poderia provocar um atraso na implementação de projetos, nas verbas que vêm do PRR, dos fundos europeus. Aqui em Portugal temos o CTS também, que é uma área muito interessante e que permite às empresas crescerem e oferecer soluções no mercado da educação. Portanto, há aqui muitas áreas a trabalhar e que eu penso que também que esta situação, é lógico que nós não controlamos, é a situação da guerra da Ucrânia, agora a situação de Israel. Portanto, os fatores externos nós não controlamos e até que ponto podem impactar. A situação das tarifas provocou aqui alguma incerteza momentaneamente, agora parece que já se estão a entender, portanto, tudo está a compor para crescer. Exatamente. Ou seja, estes fatores externos que nós não controlamos. Se não houver uma coisa que não vai haver. É que a gente espera que ninguém quer que aconteça. Todas as previsões apontam que o mercado em Portugal possa crescer dentro de um número, não a 2 dígitos, há áreas que vão crescer a 2 dígitos, a área de cibersegurança, toda a área de valor vai crescer de uma forma diferente. A área de volume está mais fleta, neste momento está mais fleto daquilo que é o crescimento, mas que no final o mercado cresce e que nós acompanhamos esse crescimento e um bocadinho mais além, que é para ganhar, a nossa ambição é sempre ganhar algum posicionamento ao nível do market. Raul, muito obrigado por ter vindo conversar connosco. Obrigado, João. Nós, até para a semana.